essa minha primeira pergunta. Você fez o roteiro juntamente com o Caco e a Isabel Teixeira. Como é que foi a composição do roteiro com essas três cabeças pensando? Cara, foi um aprendizado sem fim, assim, porque era uma estrutura que privilegiava a palavra dita, o personagem vivo, sabe? É um processo que a Bel desenvolveu, chama Escrita na Cena. Ela trabalhava junto com o Caco. Ela era a pessoa que tinha acesso a tudo do Caco e tudo meu. O Caco, ela e o Caco propunham, porque a estrutura é essa, é uma estrutura que ela trouxe, propunham improvisos de 30 minutos, também a estrutura dela, que não podia passar disso, e a gente fez 5 desses para cada personagem. A partir de cada improviso desse, ela ia transcrevendo, ela via o vídeo, né, um improviso filmado, com a provocação, com os temas que a gente tinha combinado, e a partir dali a gente conversava sobre ideias que a gente tinha tido, coisa que eu pensei em falar e não falei, coisas que o Caco queria, mas o Caco não via o vídeo, o Caco só lia o que ela transcrevia. Então quem tinha acesso a toda a parte do processo era Isabel Teixeira. Então dentro dessa parte que ela tinha, que ela controlava e que ela conhece como método, a gente foi criando uma profundidade nesses personagens, nesse roteiro, que jamais seria possível com qualquer outra abordagem. Nenhuma sala de roteiro, nada que você possa imaginar seria tão potente como foi a escrita desse trabalho inicial, que foi, porque ele é enorme, que nos deu força, segurança para fazer 2 personagens, para entender que a gente tinha um filme e não só uma piada estendida, que a gente tinha um filme sobre humanidade, sobre divertido, bem-humorado e sobre Brasil. Então é uma felicidade ser parte desse roteiro. A gente também escrevia coisas, não só falava, né, escrevia coisas e mandava, e tudo isso faz parte desse material base, assim, né? Então é essa complexidade que um pouco imprime nesse filme, que está um pouco na tela, mas numa camada posterior ao entretenimento, já que estamos falando de cinema. E eu gosto muito do seu personagem, porque ele tem essa oscilação de humor. Numa hora ele tá calmo, de repente ele começa a estar em surto. Como é que foi esse processo dessa transformação dele, mais tranquilo, de repente ele se transformou? Era uma coisa que a gente pensou para os dois, para ver como a gente exploraria essas duas temperaturas de personagens diferentes, como é que eles explorariam essas mudanças de humor e o que faz essas pessoas mudarem de humor, né? Cada um vai ter o seu aquele seu estalo ali que te tira do sério, e muita gente usa isso justamente para provocar uma alteração de humor no outro, né? Para falar, olha aí, olha que cara destemperado, e isso é uma maldade. Mas a gente pensou, o que é essa coisa que incomoda cada um, e escolheu isso e colocou isso no filme de uma maneira que representava uma dualidade, mas ao mesmo tempo uma semelhança, né? Uma similaridade. São pessoas diferentes que passam pelas mesmas emoções, que têm as mesmas mudanças de temperatura, digamos, né? E para quem não conhece o seu personagem, você poderia contar um pouquinho dele para quem vai assistir? Eu acho que o personagem que a gente traz, os 2 personagens que a gente traz no filme, são pessoas que de alguma maneira você pode ter esbarrado na rua. E eu espero que você conheça essas pessoas, e no caso de uma identificação com essas pessoas, você também sinta o cuidado que a gente teve para abordar cada uma delas, né? A ideia não é fazer nenhuma caricatura de uma personalidade, mas colocar uma exposição delicada, humanista, de 2 pessoas que pensam diferente, que estão em situações extremas, por situações diferentes e com necessidades diferentes. Então acho que um exercício, espero que o filme inspire um exercício de tolerância para com o outro, né? Como diz o Barão de Tararé, a humanidade realmente não serve para nada, mas a gente não pode esquecer que também nós fazemos parte dela.